Parecer que eu tô sendo um vagabundo. As câmeras, todo mundo hoje em dia é um cineasta. Pra mim, descobrir o que você ama é... Ele terminou cinema e foi fazer medicina. Eu precisava da faculdade? Em termos selo de aprovação da sociedade de tipo, ó... Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Fala aí Léo, o quadro em que eu falo mais abertamente com vocês, só eu, você, a câmera, sem muita edição. E nesse Fala aí Léo, eu quero falar um pouquinho sobre a minha faculdade, lembrando que o que eu vou conversar aqui é a minha experiência na minha faculdade, tendo a vivência que eu tive. Eu sou uma pessoa que nasceu num lugar, que nasceu num tempo específico, que nasceu sob condições específicas, que tem uma cor específica, que tem um gênero específico. Então assim, essa é a minha experiência, cada pessoa tem a sua experiência. E eu quero inclusive que você escreva pra mim aqui embaixo a sua experiência, ou o que você espera, ou coisas que quando eu falo aqui pra você não faz sentido. Okay. Ontem eu tive o prazer de dar uma palestra na USP São Carlos para a Faculdade de Engenharia da Computação sobre masculinidades e foi demais, eu sou muito grato ao convite. Foi bem legal porque o curso de Engenharia da Computação tem muito homem, sei lá, mais 90% da classe, de cada classe ali é composta por homens, então foi muito legal conversar com homens sobre masculinidade, ouvir o que eles têm a dizer. Eles fizeram muitas perguntas pra mim, eu também queria saber o que eles tinham a dizer, o que eles queriam saber, então foi muito bom, eu agradeço muito, muito, muito. Como eu fui ontem dar a palestra na USP de São Carlos, eu mandei pra vocês uma pergunta no meu Instagram que foi a seguinte: o que vocês querem saber sobre a minha faculdade? Se você não me segue no Instagram, me segue lá porque eu faço um conteúdo complementar a esse aqui do YouTube. Bom, o que algumas pessoas me perguntaram, que eu já falei no canal várias vezes e muitos de vocês talvez já saibam, é qual faculdade que eu fiz, né? Quais as matérias que eu tinha lá e tal. Eu vou contar um pouquinho da minha história da faculdade, bem rápida. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, eu sempre tive muito bonequinho, meus bonequinhos, eu tô no quarto da minha irmã aqui, mas eu sempre tive muito bonequinho de action figure, então a minha vida inteira, desde que eu me dou como gente, eu brincava com esses bonequinhos. O meu pai, ele tinha bonequinho quando ele era criança, ele cresceu, ele não doou os bonequinhos dele, então ele deu para mim e não deu pra minha irmã. Quem tá aí nessa coisa, inclusive que eu tô conversando aqui com vocês no canal, de papel de gênero, como pros meninos, os meninos ficam com os brinquedos, muitas vezes brinquedos de um jeito, as meninas de outro. Então meu pai tinha vários bonecos do He-Man, ele tinha vários bonecos de Playmobil e ele me deu esses bonecos, eu cresci com esses bonecos, enquanto a minha irmã, ela não tinha esses brinquedos, ela tinha outros. Nem me lembro os brinquedos que ela tinha. Eu lembro que ela sentia muita... ela não entendia por quê. Por que ela, como uma menina, não podia brincar com os meus He-Mans? Ou não era dela? Ela podia brincar, ela brincava comigo, mas por que não era dela os He-Mans? Ela tinha uma boneca da She-Ra, se eu não me engano, dentre os He-Mans, e aí ficou pra ela. Aí minha irmã tinha umas Barbies que comprou depois, ela não herdou os bonecos, né, do meu pai. Então assim, eu sempre brinquei muito com brinquedos, com action figures, eu sempre criei muita história, muita história. E aí durante o colégio, eu queria fazer engenharia, porque eu sempre achei eu era bom em matemática, eu sou asiático e tal, vou fazer matemática, blá blá blá, meus amigos iam fazer matemática, iam fazer engenharia e tal. E aí um dia clicou simplesmente, tipo, nossa, eu amo histórias, eu amo contar histórias. Eu escrevia roteiros nessa época. Eu lembro que eu brincava de boneco, e aí uma hora eu comecei a abandonar os brinquedos de boneco pra começar a escrever mesmo as histórias que eu brincava. Eu criava histórias ficcionais com os meus amigos da escola, eu tirava fotos deles, foi assim que eu aprendi a mexer no Photoshop, inclusive. Eu levava uma câmera, eu tirava foto deles, eu recortava eles no Photoshop de um jeito muito ruim, e eu animava numa história no After Effects. Foi assim que eu aprendi After Effects, isso foi no segundo colegial. Eu tinha 16 anos, e eu animei no After Effects e criei uma história. Então eu sempre gostei muito de construir histórias e construir narrativas. Eu lembro que nessa época, inclusive, eu comprei livros de roteiro pra aprender mais sobre isso. E eu nunca parei pra pensar, nossa, por que eu não faço cinema? Por que eu quero fazer engenharia? Eu acho que tanto falaram pra mim engenharia é o que é legal, é um trabalho legal, né? Ou outros tipos também, medicina. E aí um dia clicou simplesmente, nossa, por que eu não faço cinema? Eu sempre amei brincar de bonequinho, daí o bonequinho se transformou nos meus roteiros, que se transformaram em histórias animadas com os meus amigos. Por que não fazer disso a minha vida? Eu amo isso, vou fazer disso a minha vida profissional. E eu tive a sorte de que eu tenho pais que apoiavam eu fazer o que eu gostava e não o que eu achava que daria dinheiro. Então eu falei, pai, mãe, quero fazer cinema. Eles toparam, nem pestanejaram, assim, eles falaram, não, faz o que você gosta, eu acredito em você, faz o que você gosta. Eu tive muita sorte de ter pais que falaram isso pra mim. Aí eu entrei na faculdade de cinema, então eu fiz faculdade de cinema, eu fiz uma faculdade
privada aqui em São Paulo, não foi uma faculdade pública. Na época, na verdade, eu prestei cinema e publicidade na faculdade pública, porque eu queria, na FUVEST no caso, eu queria fazer os dois ao mesmo tempo. Passei em cinema, eu passei para a segunda fase da FUVEST, eu ia prestar, aí eu pensei, não, acho que eu quero só fazer cinema, eu quero... Pensando hoje, na verdade, eu acho que eu não tava afim de ter o estresse emocional de ter que fazer uma prova, porque eu não gosto de fazer prova sob pressão. Então eu pensei, não, já passei aqui, não preciso fazer a segunda fase da prova aqui não, vou fazer cinema. Pensando agora, acho que isso que rolou, mas ainda bem, assim, eu não daria conta de 2 faculdades tão intensas, assim. Cinema não foi tão intenso, eu vou falar um pouco disso sobre... Então eu fiz cinema. Como lidar com a pressão de escolher um curso logo quando não se tem ideia de qual quer. Isso é uma crítica que eu tenho ao nosso sistema de ensino, né? E não só eu, mas muitos amigos meus que inclusive estudam educação, eles mesmos comentam, né? Tipo, e eu vejo como eu sinto, né? Como é muito cedo que a gente tem que escolher o que a gente quer pro resto da nossa vida, porque 16 anos tem que saber o que você quer. Mas não chegam e falam pra você, você pode decidir agora o que você quer, e depois, se não for isso, você pode mudar. Não, você tem que decidir, falam isso, você tem que decidir. E isso eu acho muito ruim, assim, é muito nocivo. Como lidar com essa pressão? Eu acho que assim, se você tá aqui nessa sociedade brasileira tal, aqui você tem que decidir cedo. Então, eu acho que primeiro pensar, beleza, eu vou escolher isso aqui, pode ser que no meio do caminho eu não seja o que eu quero. E tudo bem. Pode ser que no final do caminho, no final dessa faculdade, não é o que eu quero. E tudo bem. Uma amiga minha que fez cinema comigo, nos últimos anos da faculdade, desistiu e foi fazer medicina. A mesma coisa com um amigo meu também, um amigo próximo meu, que era da minha sala, ele terminou cinema e foi fazer medicina. Hoje esse ano ele se forma em medicina. Então assim, eu acho que... E o contrário também, se você tá em medicina e decide fazer cinema, também ok. Essa pressão é muito presente. No meu colégio, o Colégio Bandeirantes que eu fiz, era presente todo momento, de todo dia, quando você tava no colegial. Eu acho que tem em mente que o que você escolher não é pro resto da sua vida. Você pode, inclusive, mudar. E, inclusive, eu acho saudável, às vezes, você fazer uma faculdade, ver que não é e trocar. Quando você entrar nessa nova faculdade, você vai estar muito mais maduro, você vai saber muito mais o que você quer e você vai ter um skill que os seus outros colegas não tiveram. Fazer um curso que você gosta muito, mas que tem poucas oportunidades de emprego. Assim, eu falo isso também do meu lugar aqui. Eu tenho um lugar de privilégio, eu acredito que tem muitas pessoas que têm que fazer um curso pra ganhar dinheiro, então... Mas ao mesmo tempo, assim, eu lembro muito do que o Paranin, orador, sei lá, do meu curso falou, que era um professor que eu tinha na faculdade, e ele falou assim, a gente não sabe o que o futuro espera. Tinha um amigo meu no colégio que ele queria fazer cinema junto comigo, e só não fez porque não ia dar dinheiro. Beleza, eu fiz faculdade de cinema, me formei, e realmente o cinema hoje em dia, principalmente com o nosso governo, tá ficando uma coisa bem zoada, assim, né? Mas faculdade de cinema você não aprende, você não precisa fazer só cinema. Eu aprendi um monte de coisa sobre vídeo, um monte de coisa sobre enquadramento, um monte de coisa sobre contar uma história, e é isso que eu faço aqui. Eu conto uma história. As câmeras, todo mundo hoje em dia é um cineasta. De certa forma, todo mundo hoje em dia é um cineasta. Fazer faculdade de cinema é uma coisa super atual, uma coisa que dá dinheiro. As empresas estão super procurando entrar nesse mundo, porque o mundo hoje é visual, é a internet. Então as empresas estão super buscando pessoas que produzem conteúdo audiovisual, cinema. Quando eu me formei em 2007, cinema, nossa, não, cinema não vai dar dinheiro, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer direito, eu vou fazer medicina. Avança alguns anos, hoje, sim, dá dinheiro, porque você não precisa ficar no cinema, você pode ir para outras coisas. Audiovisual é uma coisa tremendamente atual hoje em dia, você tá me vendo através de um produto audiovisual. Eu acho que você nunca sabe o que o futuro aguarda. Pode ser que uma faculdade hoje que não tem oportunidade de emprego, daqui a 5 anos, o mundo vai precisar de você. Pode ser que hoje você faça uma faculdade que super vai dar dinheiro e daqui a 5 anos, o que é esse trabalho? Então, assim, você não sabe o que o futuro reserva. Então, se você tem a oportunidade, se você pode, faça o que você ama. E se você não sabe o que você ama, tudo bem. Faz o que você sentir que você deve fazer ali, faz. Não é, você troca, você vai ter um skill a mais para sua próxima faculdade ou whatever, ou nenhuma faculdade, se você não quiser fazer faculdade, que eu vou entrar nisso depois também. Quanto tempo você ficou na faculdade? Quais as matérias eram estudadas lá? Então a minha faculdade era de 4 anos de cinema, as matérias. Falando do meu curso, né, para quem inclusive quer fazer cinema. Hoje em dia eu acho que mudou, né? Eu fiz a FAP em 2008 que eu entrei, então assim, mudou, mas no início a gente aprendia muitas coisas teóricas
Então eu tinha aula de filosofia, psicologia, sociologia, muitas coisas humanas, teóricas. E aí aos poucos você vai começar... Eu tinha muita história do cinema também. E aí aos poucos você começa ficando mais prático. Então você tem aula de edição, aula de direito, porque eu falei direito. Tinha de direito também no início, porque direito com relação a direitos autorais, coisas assim, mas não é direito. Aula de direção de fotografia, de arte, som. E aí você faz curtas, você começa a trabalhar em curtas. Não é meio que assim o processo. O lance da minha faculdade, que falavam muito que assim, quando você tá na faculdade, os mais velhos, os veteranos, eles já estão fazendo os curtas dos últimos anos. Então é estimulado você a participar desses curtas. Eles precisam de assistentes. Então você vai lá, você trabalha no cine, você já começa a ter uma noção. Então logo no início, você já começa a ter uma noção do que é trabalhar num site de filmagem. Se você quiser, né? Porque aí você trabalha com os veteranos. Quais eram as suas expectativas para o curso e quais foram quebradas ou confirmadas? Eu achava que eu ia aprender tudo sobre cinema. Eu achei que eu ia aprender muita coisa que eu ia usar no futuro. E eu aprendi bastante coisa. Mas eu vejo hoje como as principais... Parece que eu tô falando mal da minha faculdade, mas não é isso, assim. Mas as coisas que eu mais uso hoje no meu trabalho, aqui, e mesmo nos trabalhos que eu fiz para empresas com audiovisual, grande parte, se não a maioria, eu aprendi sozinho. Eu teria passado da minha faculdade, passado de ano lá, concluído o curso sem aprender nada do que eu uso hoje no meu trabalho. Como assim? Como eu falei pra vocês, desde o colégio eu tiro fotos dos meus amigos, eu animo eles em vídeo de After Effects, eu filmo desde o meu colégio, eu levava a câmera, no primeiro ano eu levei todo dia quase uma câmera Cybershot pra filmar. Tudo que eu aprendi de cinema veio da minha curiosidade, da minha vontade de contar uma história, da minha vontade de gravar ao meu ao redor e fazer um conteúdo. Tudo que eu fiz de cinema veio disso, não veio da minha faculdade. Na minha faculdade eu entrei em contato com muitas pessoas que pensam parecido comigo, amigos que eu tenho até hoje. Eu entrei no meio mesmo, né? A sociedade deu um ok que eu posso fazer da minha carreira esse audiovisual. Eu senti que a minha faculdade foi mais isso, um selo de aprovação da sociedade de tipo, você pode seguir isso aqui como a sua vida profissional e ok. Mas o que eu realmente uso, eu aprendi sozinho. Eu aprendi pelo YouTube. Desde criança eu vejo tutoriais na internet de como editar vídeo. Na minha faculdade eu não aprendi a editar vídeo, eu tive aula de edição, mas sinceramente eu não lembro da aula. Não foi nada que eu utilizei, assim, não era, a gente tinha computador lá, mas a gente não aprendia a ferramenta em si. Eu nem me lembro mais. Tudo que eu realmente aprendi, assim, teve exceções, teve, tipo, história do cinema, por exemplo, uma coisa que na faculdade eu aprendi muito. Teve exceções, mas no geral, assim, as coisas que eu aprendi, que eu uso, eu aprendi sozinho. Eu fui atrás. Eu queria fazer um vídeo sobre algum assunto X. Então eu fui atrás. Eu queria fazer uma websérie, sei lá. Eu fui atrás. Ganhei de presente uma câmera. Eu estudei sozinho como mexer nessa câmera. Essa câmera DSLR. Eu não aprendi na faculdade. Na minha faculdade não ensinaram a mexer numa câmera DSLR. Eu acho que deve estar diferente agora, não sei. Mas não ensinaram. Então eu aprendi sozinho. Eu aprendi sozinho a mexer nas lentes. Meus amigos que aprenderam, entre eles também, eles que me ensinaram. Foram os outros estudantes que me ensinaram a contar uma história. Eu aprendi o meu método de contar uma história sozinho. Então assim, eu acho que o ambiente da minha faculdade de cinema me deu permissão para aprender essas coisas e não parecer que eu tô sendo um vagabundo, mas eu aprendi sozinho. E essa é a minha experiência também, assim. Mas uma coisa que eu sinto é que se você não sabe o que você quer fazer da sua vida, primeiro que você não precisa, principalmente, às vezes você é muito, muito novo. Você não precisa, calma, você vai descobrindo aos poucos, vivendo a sua vida. Mas eu acho que às vezes essa coisa tá bem na sua cara. Tipo, olha a sua vida, olha pra trás. Pensa as coisas que você ama fazer, as coisas... E não coisas tipo, eu amo jogar futebol, sei lá, eu amo ler livro. Não. Às vezes coisas mais, assim, sensíveis. Tipo, eu gostava de capturar momentos, sabe? Eu, quando era mais novo, assim, eu gostava de pensar que eu tô capturando esse momento pro futuro. Coisas, às vezes, que nem parecem tão óbvias, mas que você gosta de fazer. Você gosta de estar com seus amigos. Você gosta de se preocupar com as pessoas. Você se preocupa com as pessoas. Muitas vezes eu acho que um bom profissional vem daí, vem de um core, sabe? Tipo, eu me preocupo com as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Como eu posso ajudar as pessoas? Talvez, sei lá, um psicólogo ajudar as pessoas desse jeito? Ou você é uma coisa mais, não, eu quero me tornar um bombeiro, sei lá, sabe? Então eu acho que o que você gosta, o que você quer fazer, vem do seu core. Eu sempre amei criar histórias que falam sobre coisas que eu tô sentindo pra eu entender melhor a mim mesmo. Meus bonecos eram isso. Eu pegava meus bonecos, eu brincava com eles e eu colocava pra fora os meus sentimentos.
Eu tava frustrado aquele dia, eu colocava pra fora. Eu tava feliz aquele dia, eu colocava pra fora meus brinquedos. Hoje em dia eu percebo que eu gosto de criar coisas que fazem exatamente isso. Vídeos assim, que são mais simples nesse caso, esse vídeo é mais simples. Mas analisar um filme, eu analiso um filme, não é puramente o filme, eu analiso o filme eu estando dentro de mim. Então são coisas dentro de mim que eu vejo no filme e eu coloco pra vocês, pra ver se vocês também não se sentem assim. Então eu percebo que é isso que eu amo, não é cinema que eu amo, não é fazer conteúdo audiovisual necessariamente. O core é isso. Eu acho que aí, pra mim, descobrir o que você ama é isso, assim, é uma coisa muito mais dentro de você do que fora de você. Não é tipo, eu amo engenharia, então vou fazer engenharia. Por quê? Você gosta de construir coisa? Construir coisa faz você se sentir vivo, faz você sentir que você pode ir longe, sabe? O que move você? E acho que a partir daí você descobre o que você quer fazer. Faculdade é necessário? Sim, para muitos cursos é necessário. Mas eu acho que a nossa sociedade diz que é muito mais necessário do que realmente é. A minha faculdade de cinema, eu sou muito grato por ela, ainda bem que eu fiz ela, sabe? Tipo, é o que eu falei pra vocês, essa faculdade eu senti que disse pra mim, tipo, você pode seguir isso e é ok, a sociedade permite. Eu fiz muitos amigos queridos, amigos que pensam parecidos comigo, mas, assim, eu precisava da faculdade, em termos técnicos, em termos de fazer o que eu amo, assim, eu não precisava, assim. Eu acho que tem muita faculdade que você não precisa. E eu quero que você escreva aqui embaixo o que você ama no sentido desse vídeo, não em termos de eu amo engenharia, amo cinema, não. O que você ama como pessoa? Escreve aqui embaixo pra mim, quero muito saber, acho que pode ser um exercício legal pra você, inclusive. Se você tá na faculdade também já, ou já saiu da faculdade, também escreve isso, eu acho que pode ser bem interessante pra você descobrir isso. Esse vídeo aqui foi em termos bem gerais, assim, sobre faculdade. Eu ainda quero fazer um vídeo especificamente sobre faculdade de cinema. Eu quero falar melhor sobre a minha experiência na faculdade de cinema. Eu quero, inclusive, trazer pessoas aqui que fazem hoje faculdade de cinema para saber o que elas acham, porque eu acho que tem muita gente curiosa sobre isso, seria bem interessante. Você pode clicar aqui para o meu papo sobre colégio com a minha amiga Fê Nakandakari e aqui para uma playlist da minissérie incrível que eu tô gostando muito de fazer sobre masculinidades, a minissérie Entendendo Masculinidades, que é um pouco mais teórica. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Léo e até a próxima.